Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aí por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite entrar mais uma vez na sua casa. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma. Hoje nós vamos trazer uma mensagem muito bacana, tá? Vou te passar o título agora aqui, ó. Escolha enfrentar os gigantes da vida usando suas próprias armas. Escolha enfrentar os gigantes da vida usando suas próprias armas. Você vai abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, e nós vamos ler dos versos 32 ao 40, tá? E assim, com certeza, nós vamos aprender muita coisa em cima desse texto aqui, que tem muitas lições para a nossa vida. Bem, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são coisas que você pode fazer para fazer com que esse vídeo seja reconhecido pela plataforma como um vídeo que pode ser visto por outras pessoas. Quando você faz isso, você recomenda. Você está dizendo que o vídeo é bom, que você gostou e que você quer que outras pessoas vejam. E eu peço para você fazer isso, que isso é grátis, leva só alguns segundos. Assim você me ajuda a fazer com que esse ministério que Deus colocou nas minhas mãos, ele possa prosseguir, ele possa prosperar. E se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, se você não está inscrito aqui nessa plataforma, eu te convido a se inscrever, clicar no sininho, e aí você recebe as notificações. O roteiro desse vídeo de hoje vai ser o seguinte: nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Em seguida vamos fazer mais um vídeo sobre a série Acredite em Si Mesmo. Depois dessa parte nós vamos falar sobre os meus livros. E aí nós vamos entrar então no conteúdo da mensagem. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Fica aqui até o final, que tem muita coisa legal aqui para você ter sua vida sendo maravilhosamente edificada pela presença do Todo-Poderoso. É comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você diz para a plataforma que você gostou do vídeo e que esse vídeo você quer que ele seja visto por outras pessoas. Quando você curte, comenta e compartilha, você também informa que você está gostando dos conteúdos exibidos aqui nessa plataforma. E eu peço a você para continuar me acompanhando aqui, tá? Tem muito vídeo legal para você, muito vídeo bom que eu já fiz, muita mensagem abençoada que eu já coloquei aí nessa plataforma, e com a permissão de Deus, muita coisa mais vem pela frente. Bem, vamos falar hoje então sobre o Outubro Rosa. Vamos lá. O mês de outubro é um mês que a OMS, Organização Mundial da Saúde, separou para destacar a importância da mulher cuidar da sua saúde. Não é que é somente em outubro que a mulher tem que cuidar da saúde. É para cuidar da saúde o ano todo. O mês de outubro é para enfatizar essa questão. Vamos lá. Aqui no Brasil, nós sabemos que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais mata as mulheres. O primeiro é o câncer de pele. Então nós vemos que tem muitas mulheres que têm uma resistência muito grande em cuidar da saúde. Vamos lá. A mulher de frágil não tem nada, a não ser a questão da compleição física, porque realmente a compleição física do homem é maior. Eu digo, o homem é um pouco maior fisicamente, às vezes é um pouco mais forte, mais parrudo, mas isso de forma alguma quer dizer que a mulher é frágil. Pelo contrário. Só o fato da mulher carregar uma vida no ventre por 9 meses e mais todo o tempo que ela gasta com esse filho, amamentando, cuidando, e quando ela sai, a bolsa imensa dela, bolsa imensa da criança, e a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não consegue. A mulher de frágil não tem nada, a mulher é muito forte. Só que a mulher, você mulher, precisa
ser cuidadosa com a sua saúde. Não negligencie sua saúde. Porque muitas vezes você se preocupa em cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da família como um todo e não cuida de você mesmo. Cuidar de você é fundamental. Se a própria Bíblia diz para você, ama o seu próximo como a você mesmo, como é que você vai ter condições de amar alguém, de mostrar o seu amor por alguém, se você não ama você mesmo e não cuida de você mesmo? Vamos lá. Você sabe muito melhor do que eu que o exame que você faz na mama mensalmente, e você tem um monte de tutorial nas redes sociais para que você possa ver como é que faz, caso você ainda não saiba fazer. E nesse simples exame você consegue detectar pequenas alterações no seu seio, e que quando você identifique, corre para o médico para ele poder passar os exames que tiver que passar, desde uma mamografia, ultrassonografia ou tomografia, seja lá o que for, você consegue evitar muita coisa. E Deus livre e guarde, até mesmo se for o pior, que é o câncer, se for no começo, ele é tratável. E você tem condições de evitar chegar nesse ponto. Então você tem esse exame que é simples para você fazer. A questão do câncer de pele, que é o câncer que mais mata mulheres, basta que você saia de casa usando protetor solar. Basta você procurar um dermatologista e ele vai passar um protetor solar adequado ao seu tipo de pele. Simples. Infelizmente está havendo um crescimento de doenças relacionadas ao intestino, câncer no intestino. Infelizmente tem acontecido. Basta que a mulher, depois dos 40, faça uma colonoscopia. Procure o gastro e ele vai passar uma colonoscopia, e a partir daí a mulher acompanha a saúde. Então, mulher, você que está vendo esse vídeo aí, cuide da sua saúde. Eu vou ter que faltar trabalho, pois falte o trabalho, peça atestado médico. A empresa não pode se furtar a abonar seu dia de trabalho porque você faltou, para você poder ir ao médico, para você poder fazer os exames, para você poder cuidar da sua saúde. Faça por você, porque assim você vai ter condições de estar com seu marido, condições de estar com seus filhos por muitos e muitos anos. Você é solteira, você vai ter condições de dar prosseguimento à sua vida. Enfim, o seu estado civil nesse vídeo é o que menos importa. Se você é solteira, casada, viúva, divorciada, o mais importante é você ter a consciência de que é preciso cuidar da sua saúde. Saúde é uma só. Para cuidar de você mesmo. Não abra mão disso. Não estou falando que você tem que negligenciar marido, negligenciar filho, negligenciar pai, mãe. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa separar tempo para você cuidar da sua saúde. Isso é fundamental, isso é imprescindível para que você tenha uma vida com qualidade. É isso que é importante. No mês passado falamos do Setembro Amarelo, saúde mental, o quanto é importante. Aproveita nesse pacote aí do Outubro Rosa, que você vai se cuidar, também procura ver a questão da sua saúde mental. Sim, com certeza. A mídia fala muito do câncer de mama, mas a mulher tem que cuidar da saúde como um todo. Entendeu? É tudo, é visão, é hormônio. Porque um simples exame de saúde que você faça, um simples exame clínico, um hemograma completo, com tudo que tem direito, você pode identificar, inclusive, eventuais discrepâncias nas suas taxas hormonais, e isso pode ajudar, de repente, a dar um upgrade no seu casamento. Que de repente você está assim, com mais dificuldade para cumprir com suas funções como mulher. 1 Coríntios capítulo 7, aquilo que Paulo fala, que a mulher deve dar ao marido o que é dela por direito, e o marido deve dar a esposa o que é dela por direito. Então, um simples tratamento hormonal pode ajudar você a passar pela menopausa, caso você já esteja na idade. Enfim, cuida da saúde, mulher. Você está vendo esse vídeo aí, cuida da saúde. Separa aí esse mês de outubro para marcar tudo que é exame, tá? Para você poder cuidar da sua saúde, cuidar inclusive
reduzir peso. Não estou aqui sendo gordofóbico não, até porque eu estou acima do peso. Então eu estaria fazendo um auto-bullying. Se alguém estiver achando aí, querendo deturpar minhas palavras, dizendo que eu estou fazendo bullying com a mulher, porque eu estou falando de questão de redução de peso, eu estaria fazendo um auto-bullying, que eu estou acima do peso e eu tenho que me cuidar. E eu já fui ao médico e já estou marcando um nutricionista para eu me cuidar. Então eu não falo nada daquilo que eu não posso fazer. Senão eu seria um hipócrita. Senão eu seria um santarrão, um fariseu. Então eu sei que eu também tenho que me cuidar. Então eu estou falando da questão da redução do peso, que é para que você possa melhorar demais índices que possam estar ligados à questão da obesidade. Quando a obesidade vem oriunda de má alimentação. Porque também tem esse estigma aí. As pessoas costumam dizer que toda pessoa acima do peso é toda sequelada de saúde, mas nem sempre é assim. Tem gente que tem problemas de peso por outras razões, que não são ligadas necessariamente à alimentação inadequada não. E tem gente que não está acima do peso, mas se alimenta mal pra caramba e tem uns índices de saúde horríveis. Eu conheço pessoas dessa situação, que não estão acima do peso e que têm uns índices de saúde horríveis. E isso é ligado à alimentação. Então, cuida da sua saúde, mulher. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Continua aqui, que tem muita coisa bacana para você ainda, para edificar a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, são rápidos e são super importantes para você dar uma força para esse ministério poder continuar crescendo, poder alcançar cada vez mais pessoas. Porque esses gestos que você faz, eles ajudam a plataforma a reconhecer que esse vídeo pode ser levado para mais pessoas. E se você ainda não me segue aqui, me segue aqui, me acompanha aqui nessa plataforma. Da série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História, hoje eu quero trazer um vídeo aqui sobre um cantor conhecido chamado Bruce Springsteen. Antes de eu começar a falar sobre esse cara, eu quero relembrar você por que é que eu estou trazendo esse tipo de vídeo. Porque tem os religiosos que, mas ele está falando de cantor de música secular. Eu estou falando justamente disso aí, tá? De que um cantor de música secular que não tem entendimento da palavra de Deus, que não tem uma vida de comunhão com Deus, o cara é perseverante, não abaixa a cabeça diante dos nãos que ele ouve. Já citei vários casos aqui e vou continuar trazendo mais outros casos aqui, até quando Deus determinar de parar. Eu quero que você pegue essa questão, que você que é um servo de Deus, você que conhece a palavra de Deus, você que se esforça para viver uma vida na presença do Todo-Poderoso, você precisa ter esse entendimento que o não você vai ouvir, faz parte da vida. Eu vou ouvir, você vai ouvir, e não significa que o primeiro não você tem que se prostrar e desistir, largar tudo. Não é assim que a banda toca. E é esse o ensino principal que eu quero transmitir para você com essa série. Dito isso, vamos falar do Bruce Springsteen. Na década de 70, ele tentou ser vocalista de algumas bandas e foi rejeitado. Várias bandas nas quais ele chegava para fazer teste, os caras rejeitavam ele. O argumento que eles usavam era o mesmo. Sua voz é muito rouca. Eles foram incapazes de ter a sensibilidade de se ligar que aquela voz rouca poderia ser o diferencial dele na carreira. Mas ele não se abateu, ele resolveu seguir sozinho. Então, entre o final dos anos 70 e o início ali dos anos 80, ele gravou alguns discos. Lá nos Estados Unidos ele fazia sucesso, tal, mas ali, restrito aos Estados Unidos. Ilustre desconhecido na Europa, no Brasil e no resto do mundo, somente nos Estados Unidos. Qual foi a virada de chave na carreira dele? Ele veio batendo ali, continuou. 1984, ele lançou um disco chamado Born in the USA e fez sucesso, estourou no mundo todo, com essa música título aí, Born in the USA e Dancing in the Dark. E por causa do sucesso desse disco,
ele foi convidado, um dos cantores convidados para participar do projeto USA for Africa, aquele que o Michael Jackson e o Lionel Richie idealizaram, juntaram aquela galera toda de cantores que faziam sucesso naquela época e gravaram a famosa música We Are the World. Para você se ligar quem é o Bruce Springsteen no clipe da música We Are the World, é o cara da voz rouca que canta, é no começo da música. O Michael Jackson canta o refrão da música no começo, entra a Diana Ross pela ordem, depois a Dionne Warwick, depois o Willie Nelson, depois o Al Jarreau, que era o cara da orquestra na garganta, cantava muito, e logo em seguida ele, o Bruce Springsteen. Aí ele fica num duelo ali com o Stevie Wonder cantando. E depois, no final da música, de novo, os dois duelando ali cantando. O Bruce Springsteen da voz rouca e o Stevie Wonder com aquela voz limpinha dele. Aquele contraste que ficou bem bacana. É só você identificar quando você vê um cara, né? Quando você vira o cara da voz rouca, você sabe que é ele, o Bruce Springsteen. E a partir dali a carreira dele deslanchou. O clipe tornou ele mais conhecido ainda. E inclusive no filme Filadélfia, 1994, aquele filme que o Tom Hanks faz o papel de um advogado que foi contaminado pela AIDS e aí começa a saúde dele declinar. Inclusive o Tom Hanks na vida real emagreceu cerca de 35 quilos para poder fazer o papel, e com esse papel levou ele a concorrer ao Oscar naquele ano. A última cena do filme, a música é justamente uma música do Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Pois é, então voltando ao que eu falei no começo, eu trouxe a história desse cara para você se ligar no seguinte: ele ouviu um monte de não quando ele tentou ser vocalista aí de algumas bandas. Ele não desanimou, resolveu seguir carreira solo. Ele ralou alguns anos na carreira solo dele sem fazer aquele sucesso que ele só veio fazer depois, em 1984. Essa caminhada dele aí, eu posso colocar que ele tenha levado aproximadamente uns 10 anos entre as primeiras rejeições, quando ele tentava fazer teste para entrar para as bandas aí e as pessoas rejeitavam, entre as primeiras rejeições e o disco que ele lançou, que estourou ele no mundo todo, o Born in the USA, ele levou quase uns 10 anos na estrada para chegar lá. E você aí, que é cristão, que está me ouvindo aí, que está vendo esse vídeo, se você está nessas igrejas que o seu pastor fica com aquela coisa da confissão positiva, aquela coisa do eu declaro, eu determino, que eu não aceito que a pessoa fique assim, você tem que aprender a entender a soberania de Deus. Acima de tudo, a soberania de Deus. É no tempo dele que as coisas vão acontecer. Então, se nesse momento você ainda não conseguiu chegar no lugar que você quer, isso não significa dizer que você nunca vai chegar. O não que você ouviu hoje, ele pode servir para você amadurecer, parar para ver onde é que você está errando, corrigir a rota, para você poder lá na frente continuar tentando. Não é no primeiro concurso público que você faz que de repente você vai passar. Não é o primeiro concurso que você vai fazer para a área militar que você vai passar. Não é o primeiro livro que você lança que vai estourar, arrebentar a boca do balão, ser best-seller. Não é o primeiro CD que você grave que você vai arrebentar, vai fazer sucesso. Não é a primeira peça, não é a primeira novela, tá? Então, o sucesso muitas vezes leva tempo, tá bom? Ele leva tempo pra caramba. E é só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Grava isso aí. Só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho, tá? Para chegar lá no sucesso tem que trabalhar muito. E tem muito não para ouvir muitas vezes, tá? Tem muito não para ouvir muitas vezes. Mas isso não significa dizer que é o fim. Você não pode se prostrar porque você ouviu um não, 2, 3, 4. Pois é. Não é para se frustrar. Não é para se entregar. Então, quando eu trago esse tipo de exemplo aí de gente que não tem o temor de Deus, não conhece a palavra de Deus,
tem garra, tem resiliência, tem perseverança e não desanima e vai em frente. E você que conhece a palavra de Deus, que tem as armas espirituais na mão para você orar, usar a arma espiritual, orar, ler Bíblia e jejuar e subir monte, pedir a Deus sabedoria e direção. Pô, na primeira você se entrega? Não pode. É por isso que eu estou trazendo essa série para você. Acredite em si mesmo, mude sua história. Recebe aí. E que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Fica aqui, continua aqui. Tem muita coisa bacana para você ainda. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você está dizendo para a plataforma que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que o conteúdo que eu trago aqui para você é legal, é interessante, e assim você me ajuda a fazer com que esse ministério siga adiante. Então, e continue me acompanhando aqui. Se você ainda não se inscreveu aí para me acompanhar, se inscreve aí, me acompanha aí, me segue aí. Vamos lá. Vou falar de Natal. Ah, mas o Natal ainda é em 24, 25 de dezembro. 24 de dezembro é quando as famílias se reúnem e tem aquela troca de presentes. Pois é, estamos em outubro. A data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, 4 de outubro de 2024. Parece que está longe, né? Faltam 2 meses, um pouco mais de 2 meses. Mas eu já quero falar sobre os presentes de Natal. Sabe por quê? Porque as lojas já estão se preparando. O comércio já está se preparando para o Natal. Já está contratando vendedores, já está contratando gente para trabalhar em estoque, em tudo que é área. E eu quero apresentar para você o melhor presente que você pode dar para alguém. Um livro. Pois é. E eu quero falar sobre os meus livros. O primeiro livro que eu quero trazer para você é O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Foi o livro que eu lancei em novembro de 2022. Eu lancei ele em versão digital. Por enquanto só tenho ele em versão digital. Eu espero que em breve eu consiga trazer uma versão impressa. Mas a gente que é autor independente, que não tem uma editora grande por trás para dar todo o suporte, a gente tem que lutar. A gente trabalha com esse sistema de autopublicação, então é uma luta pesada, tá? É uma luta que demanda esforço. Foi o que eu acabei de falar na série Acredite em Si Mesmo, Mude Sua História. Demanda esforço físico, demanda esforço mental, esforço emocional, esforço financeiro, porque a gente ouve muito não pelo meio da cara. Quando a gente tenta publicar um livro, é pesado para a gente tentar conquistar leitores. Eu estou aqui direto anunciando, mas eu não me abato não. Então, o dinheiro nosso de cada dia. Eu falo sobre tudo. Eu falo sobre como é que você organiza o dinheiro que você ganha, como é que você organiza o dinheiro que você gasta. Eu falo sobre como é que você consegue evitar a inadimplência. Eu falo como é que você consegue resolver uma situação de inadimplência. Eu falo sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro, falo sobre os 7 pecados capitais do dinheiro, falo sobre como é que você investe o seu dinheiro. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que está me assustando muito, a questão dessa jogatina no Brasil. Eu não falo sobre ela necessariamente no meu livro, não, mas no meu livro eu falo muito sobre trabalho. A única forma que você tem para aumentar a sua receita é trabalho. Grava aqui, ó, que eu vou te falar. Jogo. Quem entra numa de jogar para poder aumentar a renda é burrice. Jogo não é renda extra, tá? Primeiro porque é algo absolutamente incerto que você vai ganhar. Então, você não pode colocar jogo como renda extra. Pior de tudo, jogo é uma despesa extra. Por quê? É uma despesa que você não programou, é uma despesa que é absolutamente desnecessária, é uma despesa que é absolutamente... É até criminoso você tirar dinheiro do seu orçamento mensal para jogar, porque você está deixando de
ter um lazer com a sua família. Esse dinheiro que você separa para jogar, se você estivesse direcionando para um lazer com a sua família, você estaria fazendo algo muito mais interessante. É claro que eu explico no meu livro que dinheiro para lazer com família é depois que as contas estão pagas. Eu falo isso lá. No meu livro eu falo sobre isso, no capítulo sobre as despesas. Pois é. E tem gente que está indo longe demais, está deixando de pagar contas, está ficando inadimplente para jogar. Inclusive hoje eu ouvi no rádio que a ministra da Saúde já vai fazer alguma coisa a nível de campanha educacional e até mesmo questão de tratamento para a questão das pessoas que estão viciadas em jogos. É um vício tão perigoso quanto o alcoolismo, quanto a dependência de drogas, como vários outros vícios que existem por aí. O vício em jogos é perigosíssimo, tá? E deixa eu falar uma coisa para você. No Congresso existem projetos que querem legalizar de vez a jogatina no Brasil, implantando os cassinos. A mentira que eles contam para você é que os cassinos vão gerar muito emprego, e aí eles falam de Las Vegas nos Estados Unidos. Só que eles não falam para você que naqueles prédios bonitos de Las Vegas, aquelas luzes lindas que a gente vê nos filmes, eles não mostram para vocês que entre aqueles prédios tem aqueles bicos escuros, aqueles bicos fedidos, onde moram milhares de pessoas em situação de rua. Sabe por quê? Porque perderam tudo por causa de jogo. Porque jogo vicia. Se você acha que não, você dá uma olhadinha no filme. Se você já viu o filme Até que a Sorte Nos Separe 2, ele trata disso. O cara perdeu o dinheiro no jogo. Tem vários filmes que mostram isso. Tem episódio da série Lei e Ordem que trata disso, de gente que acabou morrendo por causa de vício em jogo. Na vida real, eu tenho certeza que você conhece gente que perdeu as coisas por causa de jogo. Ah, mas fulano ganhou. Tá, o fulano que ganhou, deixa eu te falar aqui, ó, 24 milhões de pessoas no Brasil se envolveram com um negócio dessa jogatina aí. Segundo o levantamento do Banco Central, não é levantamento meu, é levantamento do Banco Central que foi divulgado recentemente aí. Gente que recebe Bolsa Família, ao invés de comer, que o Bolsa Família é feito para a pessoa comprar comida. A pessoa não está comprando comida e está jogando. Pois é. Sendo assim, esse fulano que ganhou, 23.999.999 perderam para esse fulano ganhar. Não são 24 milhões? Pois é, que estão aí com esse vício em jogo. E outra coisa que eu tenho que te falar, te lembrar, a banca sempre ganha. Sempre a banca vai ganhar. Não se iluda. O prêmio que a Telecena paga não faz nem cosquinha no bolso do dono da Telecena, já que ele arrecada bilhões e bilhões. Então aquela merreca que ele paga ali para meia dúzia ali que ganha, milhões perderam. Milhões de pessoas perderam dinheiro. Assim é com as loterias da Caixa, assim é com toda essa jogatina, esse monte de bet que tem aí. Pois é. Então isso é muito perigoso. Tá fora disso, em nome de Jesus. Tá? Embora esse assunto específico, jogo, não esteja no meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia, Deus tocou no meu coração para eu falar sobre esse assunto, até porque no meu livro eu falo muito de trabalho. É a única forma que tem para poder a pessoa aumentar a renda, trabalho. Arrumando emprego, arrumando bico, trabalho. E se quiser ter trabalho de qualidade, tem que estudar. E é sobre isso que agora eu vou entrar no segundo, para falar para falar de outros livros que eu tenho. Eu já falei desse assunto. Vamos lá. Eu quero falar dos meus livros pela ordem cronológica. Então, em julho do ano passado, 2023, eu lancei De Lodebar para Wonderland. Nele, eu falo sobre gente que deu a volta por cima. São 11 histórias reais. São 11 testemunhos que eu conto. Olha o livro aqui, que bacana, ó.
para você dar de presente para alguém. Primeira capa tem um texto. Segunda capa tem minhas redes sociais. A quarta capa tem um texto. Então é um livro que eu trago aqui para você histórias reais de pessoas que deram a volta por cima, principalmente a partir do momento que tiveram o seu encontro com Jesus. Olha, dar a volta por cima sem Jesus até consegue, tá? Até consegue. Só que é mais trabalhoso, é mais pesado. Quando a pessoa dá a volta por cima e muda sua história com Jesus, fica mais fácil. Sabe por quê? Porque Jesus está junto. Jesus está junto na caminhada. Jesus ampara quando a gente não consegue caminhar sozinho. Pois é. E Jesus nunca disse que a gente não vai ter problema, mas Ele diz que Ele vai estar com a gente no meio do problema. Tá? Então são 11 histórias que eu quero que você leia, que eu quero que você seja alimentado e edificado. E uma delas que eu quero contar aqui é a história do Júlio César. Um cara que tinha uma carreira profissional em ascensão, o cara estava crescendo na carreira dele, gerente de um banco, tal. Só que ele cometeu alguns erros no caminho. O primeiro deles, ele começou a achar que era ele. Ele renegou que era Deus que estava abrindo as portas para ele. Ele achou que era ele, e ele era o cara. Além de ele começar a achar que ele era o cara, ele começou a fazer algumas coisas erradas dentro do banco. Até que a vida dele deu ruim. Ele foi ao fundo do poço, e aí você vai conhecer aqui a história dele. Eu não vou contar ela toda não, tá? Quero que você compre o livro, tá? O link de vendas está aí nos comentários. Assim como o link do livro que ainda há pouco eu falei, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Está aí nos comentários, tá? Além de eu ter deixado o link de venda, deixa eu te falar. Esse livro aqui, a versão impressa dele, você encontra no Clube de Autores, você encontra na Wiclap e você encontra no livro.você. Aí nos comentários eu coloquei aí. Você vai entrar lá no site, nesses sites aí que eu falei, clubedeautores.com.br, wiclap.com, livro.vc. Você vai entrar nesses 3 sites, vai colocar o nome do meu livro, de Lodebar para Wonderland, tá escrito aí nos comentários, tá? E aí você acha o livro e compra. Se você quiser clicar direto no link, aí você clica. Pode ser que você consiga abrir o link e ir direto lá no livro. Caso você não consiga abrir, dependendo da plataforma que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que você não consiga clicar no link, abrir e você ir direto para lá. Então aí você faz esse passo a passo aí. Bota aí clubedeautores.com.br ou wiclap.com ou livro.vc. Bota o nome do meu livro, de Lodebar para Wonderland, é só copiar aqui, ó. Copia da capa, copia aí, ó, nos comentários. Digita e pronto. Você entra lá na área de venda lá e compra meu livro. Versão impressa. Versão digital, você gosta da versão digital? Amazon.com.br. Bota o nome do meu livro e compra a versão digital, se você preferir. Tá certo? De Lodebar para Wonderland. Vamos lá. Aí eu lancei também nesse ano 2024, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Aqui tá a receita para você melhorar a sua vida. É com trabalho de qualidade. Você aprender desde a forma de fazer um currículo, a forma de se comportar numa dinâmica de grupo, numa entrevista, a forma como você usa as redes sociais, a apresentação pessoal, marketing pessoal. Eu falo de estudo, desemprego estrutural, planejamento de carreira, plano B da aposentadoria, o plano B no que diz respeito àquela carreira ali que tem prazo de validade.
Então tudo isso eu falo aqui no livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Aqui, ó. Primeira capa tem um texto. Segunda capa, minhas redes sociais. Quarta capa tem um texto. Aqui, ó, meu querido, minha querida, para você poder crescer profissionalmente, para você poder prosperar nessa área. Olha, você tem aí uns coaches, aí, uns ex-coaches que fazem essa coisa da confissão positiva, que não sei o que declara, determina, coisa e tal. Olha, é muito fruto do seu trabalho, dos seus estudos que vai fazer você chegar em algum lugar, tá? Eu não estou prometendo para você que você vai ser rico. Eu não sou nenhum imbecil para fazer uma proposta, para fazer uma promessa desse naipe. O que eu estou falando para você é que quando você melhora a sua vida profissional, você tem muito mais chance de você chegar em algum lugar. Pode ser até que você não consiga chegar no lugar que você queria. Pode ser. Pode ser que você não chegue naquele lugar que você queria. Mas eu garanto para você que você vai andar para algum lugar melhor do que o que você está hoje. Isso eu garanto. Fazendo sua parte aqui, ó. Tá? Fazendo sua parte aqui. Se aprimorando. Então, cuide bem da sua carreira profissional. É uma injeção para você, injeção de ânimo para você melhorar a sua carreira profissional. Versão impressa. Livro.vc. Só você colocar aí, ó, livro.vc na internet, bota o nome do livro aí na pesquisa, cuide bem da sua carreira profissional e compra o livro. Ou, se você preferir, clica no link aí que está nos comentários. Caso você esteja vendo uma plataforma que o link permita você abrir, pronto, resolveu o problema. Se a plataforma que você estiver vendo não permitir que você abra o link, faz esse caminho aí. Bota aí, ó, livro.vc, vai lá, bota na pesquisa lá do site livro.vc, bota lá, cuide bem da sua carreira profissional, o nome do meu livro, que está aí nos comentários, e pronto, você compra o livro. E o outro livro que eu quero apresentar para você é o meu livro mais novo, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Pois é, nesse livro eu trago uma reflexão muito profunda para você, muito profunda, sobre o que você quer da sua vida espiritual, para onde você quer levar a sua vida espiritual, tá? E eu vou trazer um vídeo para você hoje, tá? Somente com todos os detalhes do meu livro, tá? Desse livro aqui. Aí eu vou falar tópico por tópico ali, o que tem nele. Mas eu quero dizer para você, ó, primeira capa tem um texto. Segunda capa, minhas redes sociais. Quarta capa é um texto. E uma das coisas sobre as quais eu falo aqui é sobre quem é que você está colocando dentro da sua casa. Que tipo de conversação que você está tendo na sua casa. Isso. Eu falo bastante sobre esse assunto nesse livro. Tá? E como é que você quer ter o verdadeiro avivamento se você não vigia com relação a quem é que você coloca dentro da sua casa? O tipo de conversação que você está tendo. O cristão que é verdadeiramente avivado espiritualmente, ele vigia nessa área. Ele é muito seletivo, ele é muito criterioso, tá? Então, aqui tem uma receita muito bacana para você, ó. Ah, mas eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não sou nada, eu não creio nem em Deus. Cara, deixa eu te falar, aqui tem muita coisa que é para sua família. Você reparou que a capa, ela faz menção justamente à família? Aqui eu falo de coisas para família. Família é família. Não importa se é crente, se é católico, se é ateu, se é muçulmano, se é budista, se é umbandista, se é espírita, se é kardecista. Não importa se tem religião, se não tem. Família é família. E eu tenho certeza que todas as pessoas de bem que estiverem vendo esse vídeo, não importa qual seja a religião, vão ter interesse em comprar esse livro, porque eu trato de muitas coisas
sobre isso, preservar nossas famílias. Isso, precisamos preservar nossas famílias de toda influência errada que vem de fora. Vocês prestaram atenção essa semana aí dos 2 garotinhos que morreram, um morreu envenenado aqui no Rio, o outro está em estado grave. Olha a ruindade que essa pessoa fez, dar bombom envenenado para 2 crianças. Isso é falta de proteção familiar, porque eu me lembro muito bem que antigamente nós éramos orientados por nossos pais, não aceitar nada de estranho. Não aceite comida de estranho, não aceite nada de estranho. Você já deve ter ouvido isso aí. Eu acredito que você que está vendo esse vídeo, você já ouviu seu pai e sua mãe falarem sobre isso. E se você é pai e mãe, é possível que você já tenha falado isso para o seu filho. Se não falou, está na hora de falar. O coração dos outros é terra que ninguém pisa. É um ditado popular e está na Bíblia, Jeremias 17:9, quando ele fala que o coração do homem é enganoso e é incorrigível. E eu já preguei sobre esse assunto aqui, inclusive, tá? Então, ó, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Os links de venda estão aí nos comentários. Esse livro está disponível. Essa versão aqui impressa na plataforma Estante Virtual. Coloca aí estantevirtual.com.br. Lá na barra de pesquisa, lá você coloca o nome, você coloca avivamento onde ele começa. Não vai botar os 2 pontos, nada não, é direto. Avivamento onde ele começa. Está escrito aí embaixo, tá? Nos comentários. E você acha o livro lá e compra. Se você conseguir abrir o link que eu botei aí, beleza. Clicou, abriu o link, foi direto lá, beleza. Se não conseguir, faz esse caminho. estantevirtual.com.br, bota lá. Avivamento onde ele começa. Direto, como eu falei, sem ponto, nada. Avivamento onde ele começa. Tá escrito aí embaixo. E aí você encontra o livro. Está disponível também no portal Um Livro. Coloca aí umlivro.com.br. É uma loja virtual. umlivro.com.br. Vai lá na barra de endereço, barra de pesquisa, avivamento, onde ele começa. E você encontra o livro e compra. Se você conseguir abrir o link que está aí, beleza, está resolvido. E o outro site é a Amazon. Bota aí amazon.com.br. Na barra de endereços, na barra de pesquisa, você coloca lá avivamento onde ele começa. E você compra o livro. Ou, se você conseguir abrir o link, dependendo da plataforma que você tiver, você compra. Vai direto lá. Então, tá aqui. E eu te convido a depois ver meu novo vídeo, tá? Que eu vou falar só desse livro. Vou falar de assunto por assunto que está aqui, que eu quero que você conheça. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa dar livros como presente de Natal. Não tem coisa melhor para você dar para alguém de presente de Natal. Livro. Porque livro dura para sempre. Ele traz ensinos que você pode ler, reler, reler e compartilhar e crescer. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você me ajuda a fazer com que esse ministério ele seja bastante expressivo e alcance cada vez mais pessoas. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos. E você só leva alguns segundos para fazer isso. Tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Esse capítulo é super conhecido. E o tema da mensagem é: escolha enfrentar os gigantes da vida usando suas próprias armas. Nós vamos ler do verso 32 ao verso 40, a partir de agora. Vamos lá. Começa assim, no verso 32.
Davi se apresenta, né, para poder lutar contra Golias. Então ele começa falando para o rei Saul: não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei: o seu servo irá lutar contra ele. Verso 33. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Verso 34. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas do seu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. Agora vamos para o verso 36. O seu servo já fez isso com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: está bem, então, vá, e que o Senhor esteja com você. Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mover-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi, e tirou a armadura. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela possa se fazer viva, real e presente nas nossas vidas. Vamos lá, durante esses minutos eu quero compartilhar com você ensinos muito ricos dentro desse texto.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, vocês já sabem que ele nos conta a história de Davi e Golias. Tá? Eu não li os 51 versículos porque não havia necessidade, porque eu quero destacar apenas essa parte aqui. Por isso eu dei o título: Escolha enfrentar o gigante Davi usando suas próprias armas. Esse capítulo a gente consegue extrair várias mensagens. Que Davi olhou para a oportunidade ao invés de olhar para a crise, ele foi o único. Já preguei sobre isso. Você pode pregar também sobre não basta somente derrubar o gigante, tem que matar, já preguei sobre isso. Aqui você fala que aqui você pode pregar sobre algo que Davi foi o único que enxergou, que ninguém enxergou. Davi foi o único que enxergou que Golias era incircunciso, era alguém que não tinha pacto com Deus, alguém que não tinha aliança com Deus. Então você pode pregar em cima disso, você pode pregar em cima do que eu vou falar agora aqui, entendeu? E essa parte que eu li para você, que vai do verso 32 até o verso 40, nos traz esse ensinamento. Davi, ele era preparado para enfrentar um gigante. Ele fez questão de dizer isso para o rei, quando o rei se assustou. Mesmo ele sendo apenas um jovem, o rei se assustou. Poxa, Golias era um cara acostumado com guerra. E Davi era um garoto que tomava conta das ovelhas do pai dele. Mas Davi colocou para o rei Saul o seguinte: ó, eu cuido das ovelhas do meu pai, mas eu sou o cara que quando vem um leão, vem um urso, e pega uma ovelha daquela, pega o cordeiro daquele, eu vou lá, tiro com o meu cajado a ovelha da boca do leão, da boca do urso, e se o leão vem para cima, se o urso vem para cima, eu vou para cima também, dou cajadada até matar. Então Davi era um garoto que sabia lutar, era acostumado a lutar, e ele era acostumado a lutar com as armas que ele tinha nas mãos. E o que isso tem a ver com os dias atuais? Eu vou te explicar agora aqui, vou te dar um exemplo só, um exemplo comum, tá? O mesmo problema para várias pessoas resolverem, e você vai entender que mesmo sendo o mesmo problema, cada pessoa vai usar um tipo de arma, vamos dizer assim, de estratégia, tá? Vem comigo aqui que eu vou te dar os exemplos agora. O tema é um só: adultério. Então vamos lá. O casal A está enfrentando problema no casamento por causa do adultério, o marido que traiu. O casal B está enfrentando problema no casamento por causa de adultério, quem traiu foi a mulher. Vamos pegar esses dois casais. A mulher traída do casamento A não vai usar as mesmas armas que o marido traído vai usar, o marido do casamento B vai usar. Por quê? Porque mulheres e homens são diferentes, reagem diferentemente à questão do adultério. Muitos homens se queixam de suas mulheres porque eles dizem que elas são desmazeladas e não sei o quê, e estão sempre mal arrumadas, e com isso ele acaba se iludindo. Quando vê a da rua bonitona, cheirosa, arrumada, vai e trai. Muitas mulheres se queixam dos maridos, que são os caras que chegam, trabalham, e quando chegam em casa, sentam na frente da televisão para ver, e enche a cara de cerveja e não dá atenção para ela. Então, depois do trabalho, vai jogar bola, vai para casa da mãe, vai fazer não sei o quê, mas é incapaz de dar uma atenção para a mulher. Pois bem, como eu falei, situações diferentes. Como é que vai fazer? A mulher traída do casamento A, de repente vai rever o tempo que ela está usando, vai organizar melhor o seu tempo para ela poder ter tempo para se cuidar, para quando o marido chegar em casa ela está arrumada e tal. E se essa mulher trabalha fora, ela vai dar um jeito de organizar melhor o tempo dela, coisa e tal. E em contrapartida, ela também vai dar um toque no marido para ver se ele também ajuda um pouquinho, né? Porque não custa nada o marido também ter tomar um chá de citocol e dar uma ajudinha para a mulher. Mesmo que a mulher esteja trabalhando em casa, sendo administradora do lar, esse maridão aí ele tem que tomar um chá de citocol para poder dar uma ajuda para a mulher. O marido lá do casamento B, ele vai ter que dar uma olhadinha, vai ter que rever a vida dele, onde é que ele está errando no que diz respeito a não dar atenção para a mulher. Ele vai ter que dar um jeito dele de organizar melhor os horários de trabalho dele,
vai ter que dar um jeito de... Não é parar de visitar a mãe todo dia, mas é dar uma organizada. Pô, tipo assim, vou ver minha mãe no final de semana, levo minha esposa também, coisa e tal. Pô, tá, beleza, vou organizar negócio de um futebol que seja um dia, até para eu ter uma atividade física, mas tipo assim, os outros dias eu vou dar atenção total para minha mulher. Não vou ficar nessa de ficar fora de casa não. Então são estratégias diferentes. Agora eu vou continuar no assunto adultério. Casal C, rolou adultério. O marido cometeu adultério. Casamento D, tá com problema de adultério também. O maridão cometeu adultério. Vamos lá. No casamento C aqui, o marido do casamento C foi uma vez só. Ele viu uma mulher que deu mole para ele, foi lá, caiu. Se arrependeu, coisa e tal. Se arrependeu, tá dentro de casa, bonitinho. O marido do casamento D, direto, tá com um caso fixo. Há mais de 1 ano, 2 anos com a mesma mulher, fora do casamento, já arrumou até um filho. Como é que a mulher do casamento C vai usar a mesma arma da mulher do casamento D? Não é a mesma arma. Não é a mesma estratégia. A mulher do casamento C, ela vai pedir ao Senhor estratégia para poder perdoar esse marido, já que esse marido confessou, cometeu lá o deslize e está tentando ficar no sapatinho. Ela vai tentar não ficar jogando na cara dele o deslize que ele cometeu, para tentar fazer o casamento dar certo. A mulher do casamento D vai ter que pedir a Deus muita resiliência, muita resignação. E outra coisa, vai ter que examinar bem para ver se realmente esse marido tomou tendência, né? Porque se o cara está direto ali, se ela observar que o cara não quer nada com o casamento, ela tem, de acordo com a Bíblia, a liberdade para poder pular fora desse casamento. Eu sei que você, de repente, religioso, não, ela tem que lutar pelo casamento. Eu não disse que não tem que lutar pelo casamento. Ela tem que ver se o cara está afim. Porque o cara do casamento D, se é um cara que tem a mesma amante há mais de 1 ano, 2 anos, pode ser um cara que não esteja afim de ficar no casamento. Então ela tem que ter essa conversa bem franca com ele para saber. E ainda mais com a questão de ter arrumado um filho fora do casamento. Tem essa agravante. Ainda na questão do adultério, vamos lá. Casamento é... O cara cometeu adultério, mas está dentro de casa, quer consertar. O cara do casamento F cometeu adultério, já meteu o pé, vazou, já está até com a amante. As estratégias vão ser as mesmas? Não. A mulher do casamento E vai procurar ali e tal, fazer o casamento dar certo, não vai ficar jogando na cara do marido, e o cara está em casa. E ela vai observar para ver qual é a do cara. Vai ficar atenta, mas não vai ficar jogando na cara do cara o erro que ele cometeu. Mas vai ficar atenta para ver se o cara realmente tomou emenda, corrigiu a rota dele. E a do casamento F? A do casamento F é a única coisa que ela pode fazer é orar. O cara já meteu o pé, já vazou. De repente até já está pedindo divórcio. O que ela pode fazer é orar. E cuidar de si mesma, claro. Pedir a Deus sabedoria para ela cuidar de si mesma. Cuidar da saúde mental, saúde física, cuidar da aparência, de tudo. Mas ela não vai ficar se rastejando atrás do cara pedindo para ele voltar. Ela vai se cuidar, se amar, se respeitar. Isso que ela vai fazer. Não vai ficar criando caso. O cara mandou a papelada do divórcio, ela vai assinar, não vai criar caso nenhum. Ela vai usar a estratégia da oração. Ah, mas as outras pessoas não vão orar? Eu não disse que não vão orar, muito pelo contrário. Mas existem casos e casos. Existem pessoas que querem jogar tudo nas costas da oração, quando na verdade a questão não é oração, a questão é ação. É mudança de postura, mudança de atitude. E tem casos, como eu expliquei agora, o casamento F, a mulher não tem mais o que fazer, o maluco já vazou, já meteu o pé. O que ela pode fazer é orar. Nesse caso, sim, priorizar a oração. Outros casos que eu citei, fazer a parte ali de cuidar, aparência, corpo e tal, tentar restaurar o casamento ali. Se vocês conseguirem entender que para cada caso é um caso, então quando Davi
recebeu aquela armadura que Saul deu para ele. Saul fez aquilo com a melhor das intenções. Saul entendia que aquelas armas que ele estava dando para Davi iriam protegê-lo. Mas Davi não estava acostumado a usar aquele armamento. Davi estava acostumado a lutar com o cajado dele, com a funda. Era onde ele se sentia à vontade. Poxa, por exemplo, uma pessoa quando está acostumada a trabalhar, está acostumada a manusear um celular, quando troca de celular, a pessoa vai estranhar. Quem está acostumado a usar um smartphone da Android, quando de repente pula para o iPhone, estranha. Ou o contrário também estranha. É isso que eu estou falando. Vou dar outro exemplo aqui. Quando o cara toca uma guitarra, mas não tem dinheiro para comprar a guitarra, então ele usa a guitarra da igreja dele lá. Quando ele vai em outra igreja, de repente vai tocar na guitarra da outra igreja, é diferente. Ou a guitarra, ou baixo, a bateria, o músico, o músico que tem uma grana para ter o seu próprio instrumento, ele carrega o próprio instrumento para qualquer lugar, porque ele está à vontade, o instrumento dele ele está acostumado. Pode tocar até de olho fechado. Agora, vai tocar um outro instrumento de outra pessoa, o cara estranha, é normal. É sobre isso. Então, Davi teve essa sensibilidade para perceber, poxa, com essa arma aqui não vai rolar não vou conseguir não, eu não estou nem conseguindo me mover. Então ele educadamente tirou a armadura e foi com as próprias armas. E esse texto todo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nos mostra todas essas questões das observações, de observar a oportunidade, observar que a pessoa não tem comunhão com Deus, observar que se derrubar o gigante, mas não matar, o gigante pode levantar e pode fazer uma tremenda arruaça na vida dele. Agora, quando é um gigante quando você derruba e mata, não vou me estender nesse assunto, eu quero focar aqui nesse texto que eu li, do 32 ao 40. Vamos repetir, e aí a gente vai finalizar. Então Davi disse assim para Saul: não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei: o seu servo irá lutar contra ele. Davi se colocou à disposição, tranquilizou o rei, ele sabia quem ele era. Saul respondeu, mas Saul não conhecia Davi. E é por isso que Saul respondeu assim: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é muito jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Saul estava preocupado com Davi. Ele não conhecia Davi. Ele não sabia das experiências que Davi tinha com Deus, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, foi o próprio Deus que falou isso dele. E ele não sabia que Davi tinha essa experiência de matar leão, de matar urso. Aí Davi, por entender que Saul não o conhecia, aí ele explicou. Porém, Davi não desistiu da ideia. E aí ele disse assim: seu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Disse ele: quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me atacar, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. Olha que nível de coragem que Davi tinha para encarar na mão leão, encarar na mão urso. E ele contou a história para o rei. Ele explicou para o rei quem ele era. E aí Davi continua: o seu servo já fez isso com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Aqui Davi mostra para Saul que ele estava enxergando uma coisa que nem Saul e nem nenhum outro israelita estava enxergando, que Golias podia ser guerreiro do que fosse, do raio que o parta, mas Golias era um cara que não tinha
comunhão com Deus, ele não tinha aliança com Deus, ele não cria em Deus, e ele ainda desafiou o exército do Deus vivo. Então Davi chamou a atenção do rei para isso. Ó, vocês não estão enxergando que esse cara não tem pacto com Deus, mas Davi falou, eu tenho aliança com Deus. E aí Davi continua, o Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse, está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Davi deu toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque do jeito que ele falou para o rei, muita gente que não conhece a história vai achar que Davi estava querendo tirar onda, querendo posar de fortão, posar de poderoso. Mas Davi deu honra e glória ao Senhor. Olha o que ele falou. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará da mão desse gigante. Aí Saul entendeu e falou, então vá, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor esteja com você. Aí Saul, com bom coração, ele deu para Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi não questionou de cara. Davi poderia ter questionado, mas não questionou. Ele obedeceu o rei, ele reconheceu a autoridade do rei. Ele colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguia, mas ele não estava acostumado. Ele não estava conseguindo, não estava acostumado a usar tais coisas. E ele disse assim, mal posso mexer-me, pois não estou acostumado. Aí Davi fez questão de dizer que ele não estava acostumado, ele exclamou. E aí ele pegou e tirou a armadura. Ele fez questão de dizer para o rei que não era desfeita. Ele estava dizendo para o rei, pô, não estou conseguindo, não estou acostumado, não consigo me mover. Eu vou usar minhas próprias armas. E aí o que ele fez? Ele pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. Aí Davi estava à vontade, era o terreno dele, era do jeito que ele estava acostumado a lutar. E aí ele foi para cima do gigante. Ele explicou para Saul quem era ele, a experiência que ele tinha por lutar com o leão, por lutar com o urso. Ele honrou e glorificou a Deus. Ele fez questão de dizer que foi Deus que salvou ele das garras do leão e do urso. E ele respeitou o rei quando ele botou a armadura que o rei deu para ele. Mas quando ele viu que não estava dando, ele não estava conseguindo ficar à vontade, para não correr risco, para não perder a luta, ele entregou a armadura, fez questão de dizer que não era desfeita, e aí ele foi lutar com as armas dele, e aí ele foi vitorioso. E o dever de casa para você, primeiro livro de Samuel, lê o capítulo todo que você vai entender a riqueza desse texto, quanto ensinamento tem. Compartilhei um com você, tá? Então, escolha enfrentar os gigantes da vida usando suas próprias armas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 32 ao 40, e somente até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração para compartilhar com você. E que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Eu espero você no próximo vídeo, tá? E eu desejo que essa mensagem tenha trazido muita edificação para a sua vida. Obrigado pela paciência que você teve de ver esse vídeo até o fim. Espero você no próximo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.